Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio da nossa série Cresça na Crise, como reorganizar o seu negócio e vencer este período de pandemia que o mundo todo está enfrentando. Nesta série de vídeos, eu estou aqui com você na TV Postos para ajudá-lo a descobrir quais são aqueles fundamentos, aqueles princípios que empreendedores no mundo todo estão utilizando para poder, de fato, vencer esse período difícil. Hoje nós vamos falar sobre os fundamentos da gestão. Se você acompanhou os episódios anteriores, você viu que nós definimos o que é uma crise e por que crise não é um bicho de 7 cabeças para o empreendedor. Você viu também que nós falamos sobre a necessidade de mudança. Eu acredito que você está acompanhando aqui a nossa série, então provavelmente você repensou quais são os caminhos que você precisa seguir daqui para frente, para onde eu vou, quais são os ajustes. Nós falamos também que você, empreendedor, empresário, vai ter que assumir a liderança do seu negócio daqui para frente e uma liderança muito mais técnica, baseada em princípios, orientação moral, planejamento e a capacidade de influência. Falamos também da necessidade de estratégia. Estratégia é um plano que define onde é que você vai chegar e quais são as pessoas, os recursos que você tem para chegar até lá. Agora está na hora da gente falar um pouquinho sobre os fundamentos da gestão. Eu sei que para você que já passou por uma graduação de nível superior, em algum curso de administração, ou que já se interessou por este tema, o que nós vamos falar aqui não deve ser estranho, apesar de que, se você não aplicou os conceitos da sua graduação de administração de empresas, logo no ano seguinte, é muito provável que você esqueceu 50% do curso. Sabia desse dado? Se você se forma e não aplica, você já esqueceu metade só no primeiro ano. Hoje nós vamos falar sobre aquelas bases, os pilares da gestão. É aquela sigla muito facinha de entender, né? Planejar, organizar, dirigir e controlar. Esses são os 4 princípios da gestão. Você planeja, você organiza, você dirige, você controla. Se você não faz essas 4 coisas, você não faz gestão. Por quê? Porque aquilo que você não mede, você não gerencia. Então não adianta só criar um plano, tá certo? Você tem que fazer um gerenciamento daquilo, você tem que monitorar aquilo. Você tem que planejar de novo, você tem que organizar de novo. E aí existem um conjunto de ferramentas de gestão, principalmente algumas emprestadas da gestão da qualidade, que vão ajudar você a ver se os seus planos estão indo na direção correta. Se as ações do dia a dia estão levando à direção correta. Uma dessas ferramentas, por exemplo, é o princípio Deming. É aquele princípio de delegação de tarefas em que você delega uma tarefa, acompanha os 15% iniciais da tarefa e os outros 85% você só cobra, você só monitora. Olha que importante esse princípio de delegação de tarefas. Você delega, você acompanha o início da operação e depois você só cobra os resultados. Em geral, quando você não acompanha os 15% iniciais, vai sair diferente daquilo que você queria. Vamos ver se isso funciona na maneira mais básica de entendimento? Pensa você na sua casa, você é uma dona de casa e aí você contrata uma empregada doméstica para fazer um trabalho aí na sua casa, uma diarista. Aí você passa para ela a tarefa, ou seja, você delega para ela a tarefa de passar as roupas do seu marido. E aí você não acompanha. Ela vai passar diferente do jeito que você passa. É óbvio, né? Porque vocês são pessoas diferentes. Mas se ela não for alvo do seu monitoramento pelos 15% iniciais do tempo, é muito provável que ela vai pisar na bola, ela vai queimar uma camisa do seu marido. É claro que dizendo assim, pode parecer um exemplo muito simples dessa regra Deming, desse princípio Deming,
Edward Deming foi um dos caras que tirou o Japão, um dos consultores que tirou o Japão daquela condição terrível do pós-Segunda Guerra, depois ali de Hiroshima e Nagasaki. Mas o ponto que eu quero que você grave é este, princípio Deming. Delegue uma tarefa, acompanhe os 15% iniciais e depois cobre o resultado dos outros 85%. Entendeu o ponto? Você vai estar monitorando o trabalho da equipe. Quer ver um outro princípio? O ciclo PDCA, em que você planeja, você aplica, você acompanha e você corrige. É claro que eu estou usando aqui um termo que vai tornar o princípio mais claro para você entender, porque a sigla PDCA ela vem do inglês, Mas a ideia é, faça um plano, coloque o plano em operação, avalie o que deu certo e corrija. Por que se chama ciclo? Porque você vai fazer isso num formato repetitivo. São fundamentos de gestão que te ajudam a fazer planejamento, organização, controle e, por último, a direção e controle. Olha que interessante. Pode ser que falando assim com você, você tenha o seguinte pensamento, a seguinte ideia. Simon, eu já faço isso no meu dia a dia, para mim não tem problema nenhum planejar, organizar, dirigir e controlar. Mas muitos empreendedores, muitos empresários, têm um problema enorme no dirigir. Deixa eu lhe dar um exemplo. Você é um motorista de táxi, tá certo? Você é um motorista de táxi. Você está dirigindo o automóvel, mas sob a direção de outra pessoa. Alguém definiu o caminho que você tem que seguir. Entendeu o ponto? Agora tem uma diferença quando você é o motorista. Você está executando duas funções. Tanto a do sujeito que está guiando, não é isso? Como também daquele que define o caminho. Dentro de uma empresa, você não pode simplesmente adotar a ideia de que você tem que dirigir sempre. Muitas vezes, o dirigir, que antecede o controlar, é você determinar o caminho, é você dizer como vai ser. Então, note, se gestão é planejar, organizar, dirigir e controlar, o que pega, qual é o calcanhar de Aquiles do empresário? É o planejar e também o dirigir. Fica essa dica para você. Quero que você se avalie enquanto empresário. Você é o tipo de pessoa que faz um bom planejamento das ações e você consegue dirigir o trabalho dos outros? Não, Simon, eu sou aquele empresário que eu mando fazer uma vez. Se a minha equipe não faz, eu pego e vou lá fazer, eu mesmo, porque eu não tenho paciência. Sinal que o seu nível empresarial, a sua liderança ainda está pouco desenvolvida. Você tem que ser aquele sujeito que planeja as ações, direciona as ações, diz o que tem que ser feito e depois vai organizar e controlar. Porque do contrário, você vai se tornar refém da sua empresa. Você vai trabalhar mais do que os seus colaboradores, porque no final das contas eles sabem que se não der certo, se eles não fizerem, você vai lá e faça. Então note, este pilar de dirigir, ele é fundamental para que você consiga conduzir o seu negócio com mais maestria. Tá claro? Olha que detalhe interessante. Planejar, organizar, dirigir e controlar. Como é que estão os seus controles financeiros? Você foi pego de surpresa em virtude dessa questão do coronavírus? Essa crise aí da Covid-19 pegou você de surpresa? Você tem um orçamento claro? Ou você ainda comete aquele erro do empresário da década de 60, que ele mistura o caixa da empresa com o bolso dele? Não, porque eu sou um empresário inovador. É mesmo. Os controles financeiros da sua empresa revelam se você é um empresário inovador ou não. Se você é um cara de ponta ou não. Todo empresário que não tem controles financeiros separados, que não sabe separar organização financeira pessoal de caixa de empresa, são empresários que ainda são amadores no que diz respeito à gestão. Então vamos relembrar? Fundamentos da gestão. Planejar o que eu tenho que fazer, dentro de que prazo. Organizar,
Quem são as pessoas que vão levar esse projeto para frente? O plano de ação, olha, seria ótimo se você desenvolvesse o hábito de criar planos de ação para tudo. Dirigir, eu tenho a manha de delegar e acompanhar os primeiros 15%. E por último, controlar. Quais são os meus controles? Eu tenho um processo de controle daquilo que entra e sai na minha empresa? É claro que eu citei apenas o exemplo das finanças, porque é onde o empresário sul-mineiro peca. Mas se você estiver um pouquinho atento, você vai expandir esse pensamento para as outras áreas da empresa. Então note, planejar, organizar, dirigir e controlar. Essa é a base, são os 4 pilares, os 4 fundamentos da gestão. Assim, eu acho que podemos encerrar então o nosso episódio de hoje, em que nós falamos sobre os fundamentos da gestão para que você possa continuar crescendo, crescer em tempos de crise. Meu nome é Simon Hill, especialista em comunicação e consultor de empresas, e estarei com você aqui na TV Poços para que juntos a gente possa compartilhar esse conhecimento sobre como reorganizar a sua empresa e crescer na crise. Um forte abraço. Tchau.